Bom, tirem as crianças da sala. Agora vai começar o eletromagnetismo propriamente dito, né? Depois que a gente fez aquela abordagem inicial para tomar contato com o campo magnético e entender as características do vetor, né? Vocês perceberam que a gente focou muito nos aspectos do vetor em si, né? A gente em nenhum momento a gente se preocupou em calcular esse campo. A gente vai fazer isso agora, tá? A gente vai fazer isso agora. Bom, o eletromagnetismo, ele surge a partir de algumas constatações experimentais, para variar, né? A gente observa os fenômenos e vai buscar um modelo matemático, um modelo teórico para poder interpretar esses fenômenos, né? Então, a gente vai lançar aqui um tripé que é basicamente o eletromagnetismo. Quando a gente começa a estudar o eletromag, para quem gosta, né, do assunto, é um negócio muito legal, assim, tipo, você começa a ver umas coisas muito loucas e com esses três fenômenos, mas no final da história, se você entender o eletromagnetismo direitinho, vocês vão descobrir que os três fenômenos, na verdade, são uma coisa só. Essa é a coisa mais bonita do eletromagnetismo. Começa se estudando três coisas que aparentemente são coisas isoladas, mas que no final das contas você vai ver que uma coisa explica a outra. É muito interessante. Bom, e a gente vai tentar, na medida do possível, fazer esse link com essas questões todas, tá? Bom, quais são os três grandes fenômenos eletromagnéticos? O primeiro deles é o que a gente vai estudar nessa aula, é o experimento de Ørsted, que é corrente elétrica gera campo magnético. Então, a gente vai estudar aqui correntes elétricas criadas por três tipos de condutores. Você tem três tipos de condutores que a gente estuda para vestibular, né? O que eu chamo de condutor nesse momento, né? Fio elétrico. Então, se corrente elétrica gera campo, quando você põe um fio aqui, deixa eu pegar esse fio aqui, ó, pronto, tá aqui, ó, esse fio aqui, ó. Tem corrente elétrica passando por ele, ok? Eu quero saber o campo, já que está passando uma corrente elétrica por esse fio, como é que são as características do campo que ela vai criar? Bom, você tem os condutores retilíneos, então vamos escrever aqui, ó, condutores retilíneos, beleza? Você tem os condutores que a gente chama de espiras, e você tem um outro tipo de condutores que são chamados solenoides, que são as bobinas, tá bom? Mas qualquer outro condutor pode gerar campo magnético, tá, gente? É importante citar isso. A gente estuda esses que são os mais simples para estudar. E mesmo o espira e solenoide ainda é uma coisa mais complicada, tá? Beleza, esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno, que a gente vai estudar num outro momento, fala sobre força magnética. Essa força magnética, ela surge toda vez que uma carga é imersa num campo magnético. Então, e para que essa carga sofra ação desse campo, algumas questões são importantes. A gente vai ver que a velocidade da carga interfere, o ângulo da trajetória dessa carga com o campo interfere. Tem uma série de questões que vão interferir, tá? E o terceiro fenômeno tem a ver com fluxo magnético, né? A gente depois vai definir o que é essa grandeza fluxo magnético, mas basicamente o fluxo magnético é uma grandeza que mede o quão denso é um campo que está percorrendo um condutor. A gente vai descobrir que quando eu pego um fio elétrico, como esse aqui, ó, tá? E se eu passar um ímã perto dele, só passar o ímã perto dele, o simples movimento do ímã perto do fio faz o fio passar corrente elétrica. É genial isso. Quando você pega um ímã
e movimenta o ímã em relação a um fio, o movimento do ímã gera corrente elétrica no fio. É fantástico, tá? Então, que é o que eu estava falando para vocês, a história da hidrelétrica, tá bom? Beleza? Então, a gente vai começar com o primeiro capítulo dessa novela, que é o estudo da corrente elétrica gerando um campo magnético, tá? Vamos lá, então. Vamos entender um pouquinho o experimento que deu origem a esse estudo. Tá? Esse aqui é uma imagem que mostra a experiência de Ørsted. O que ele fez, na verdade? Ele pegou um circuito elétrico formado por uma bateria de corrente contínua, um interruptor, né, aqui, uma chave, e um resistor. Pronto. Tá. E aí o que ele fez? Ele aproximou uma bússola do fio. Ele aproximou uma bússola do fio. E aí o que ele percebe? Quando a chave está aberta, ou seja, não está passando corrente, a bússola está alinhada segundo o campo magnético da Terra. Então você observa ali um alinhamento da bússola. Aí o que ele percebia é que quando ele ligava a chave, a bússola mudava a orientação. Ela passava a indicar um outro campo magnético, que não era o da Terra. Aí ele desligava, a bússola voltava à orientação. Então, a constatação do Ørsted é a seguinte: todo condutor vírgula, quando percorrido por uma corrente elétrica, todo condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, cria ao seu redor uma região de campo magnético. Oi, Como que pode falar. escreve o nome dele? Só para eu conseguir É escrever. assim, Ørsted. Ørsted. Eu não sei o primeiro nome dele, não lembro, tá? É uma região, cria ao seu redor uma região de campo magnético. Então, quer dizer, daqui a gente tira a primeira lição. A primeira lição é a seguinte: corrente elétrica cria campo magnético. Corrente elétrica cria campo magnético. Peraí. Onde que a ficha cai, né? Assim mesmo. Quando os caras descobrem que corrente cria campo magnético e campo magnético cria corrente. É aí que a coisa fala, não, peraí. Então nós estamos estudando uma coisa só. É o eletromagnetismo. Né? Eu não sabia que existia uma questão magnética ali, mas quando eu estava estudando o campo elétrico, eu já estava estudando uma coisa só, que é o eletromag. É que você estuda os campos individualmente. Né? Você estuda primeiro o campo elétrico, depois estuda o magnético. Mas a gente vai observar que na natureza, esses campos se manifestam mutuamente. Basta a gente falar de luz, né? Beleza? Ok. Então, qual é o nosso trabalho aqui? É falar desse campo, né? E vamos lembrar que falar de campo significa falar de módulo. Como é que eu calculo esse módulo do campo? Quanto vale o campo? Né? Direção e sentido. Aqui começam as famosas regras. Regra da mão direita, regra da mão nananã, tá? Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer na sequência? Eu vou pegar o condutor retilíneo e vou dizer, olha, como é que eu calculo o módulo? Direção, sentido. Beleza. Depois eu pego uma espira,
Para quem não sabe o que é uma espira, eu tô falando espira, espira, espira. Espira, gente, é um fio enrolado assim, ó. Um fio enrolado. Isso aqui é uma espira, ó. Tá? Se eu pegar uma espira e ficar enrolando ela assim, ó, virar uma mola, eu tenho a solenoide. São várias espiras enroladas. Depois eu vou mostrar as figurinhas, vocês vão ver, tá? Então a gente vai fazer isso para condutor retilíneo, espiras e solenoides, tá bom? Então vamos começar. Vamos falar do condutor retilíneo primeiro. Eu gosto de colocar essa foto que ilustra a limalha de ferro perto de um fio. Então você tem aqui aqui você tem um fio, ele está enfiado no plano, tá vendo? Aqui é um plano, aqui é uma superfície plana, e aqui você tem um fio, ó. A corrente está passando aqui, ó. Tá? Eu não sei se ela está subindo ou se ela está descendo. Daqui a pouco a gente vai discutir essa questão. Tá? Quando você coloca a limalha de ferro perto do fio, a limalha de ferro ela se alinha formando círculos concêntricos. Círculos concêntricos. Então, aquelas linhas de campo que no ímã, saíam do Polo Norte e iam para o Polo Sul, aqui elas estão fazendo uma bola. São várias linhas dessas. Cada linha dessa é uma linha de força, é uma linha de indução. Então, a gente pode dizer que o campo magnético ele circunda o fio. A característica do campo magnético é circundar o condutor retilíneo. Tá? Nota que o condutor está esticado. Ele está esticado. Tá? Então a gente percebe que em volta do condutor, o condutor está aqui, né? O campo ele fica envolvendo o condutor. Ele faz uma região circular. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Ó. Aqui você tem as linhas de campo. Tá vendo? Ó? Linha de indução magnética, linha de indução magnética, linha de indução magnética. Tá? Percebam que no meu desenho, aqui você tem esse desenho, ele está sendo visto em duas perspectivas, né? A primeira perspectiva, você está vendo o fio aqui, ó, na vertical. O fio está entrando aqui, né? Aqui o fio ele está saindo da tela, tá vendo? Ó? Tá vendo esse pontinho aqui no meio? Esse pontinho aqui no meio indica que a corrente elétrica ela está indo para o seu olho. Ela está saindo da tela e indo para o seu olho. Percebe que na hora de desenharmos o campo, os vetores campo, eles são tangentes às linhas, como a gente estava fazendo anteriormente. Então, os vetores são tangentes, tá? Aqui eu tenho um outro desenho que mostra as linhas de campo tentando mostrar uma visão tridimensional. Ó, aqui você tem um plano, tá? Essa letra alfa indica um plano, beleza? Aqui o fio ele está no plano, que nem esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Tá? E a corrente ela está subindo no fio, tá vendo? A corrente está subindo no fio. E aqui você tem as linhas envolvendo, ó. Aqui por trás do plano, pela frente do plano. Então você percebe que de um lado a corrente sai, do outro ela entra, formando aquele movimento circular aqui em volta, envolvendo o condutor, tá bom? Então, quais são as características das linhas, né? Então vamos escrever aqui, ó. As linhas de indução, as linhas de indução envolvem o condutor. Então, sempre que você vai desenhar o vetor, você vai desenhar ele tangente. Você vai imaginar as linhas de força e desenhar as linhas de indução, né? E desenhar o vetor. Só que tem uma questão aqui que é complexa. É uma questão complexa. Que é a seguinte. Lembra que o vetor, ele tem uma orientação. Norte e sul. Então, quando você fala que o vetor é desenhado tangente às linhas,
ele pode ser desenhado tangente no sentido anti-horário, como vocês estão vendo na figura, ou no sentido horário. E é aí que entra a regra da mão direita. A regra da mão direita, ela vai dar sentido para o vetor. Né? A direção eu sei. A direção é tangente à linha de indução. Sempre tangente. Agora, se vai ser horário ou anti-horário, eu vou usar a regra da mão direita. Tá bom? Então, vamos talking about regra da mão direita. Vamos lá. Tá aqui. Ó. Então, a brincadeira é a seguinte. Você tem um condutor aqui, tá? Beleza? Você vai pegar a sua mão direita e vai fazer o seguinte. O teu polegar vai ser a corrente elétrica. Então, tá aqui o fio e aqui está o teu polegar. Ok? Então, se você coloca o fio, por exemplo, na vertical, isso vai depender do exercício, tá? Ele pode colocar o fio assim, ó, na vertical. Ele pode colocar o fio na horizontal. Ou ele pode colocar o fio assim, ó, apontando para você. Tá certo? Então, a questão é a seguinte. Sempre a seu polegar, ele vai acompanhar a corrente. Então, por exemplo, se eu coloco o fio aqui na vertical, e vamos supor, a corrente está subindo, então você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a corrente. Você vai fazer uma conchinha com os seus dedos. Tá vendo a conchinha? Essa conchinha é a linha de indução. Tá? É a linha de indução. Então, veja só. Quando a corrente sobe, a tua linha de indução ela vai ter um sentido, ó. Um sentido. O sentido é sempre como se você estivesse abraçando o fio. Tá? Então, por exemplo, ó, se a corrente está subindo, eu desenho o vetor assim, ó, na direção, no sentido assim. Tá? Se a corrente está descendo, eu faço isso, ó. Ó. Aí o vetor faz isso. Então, nota que na minha imagem aqui do lado, ó, você tem a setinha indo ora para um sentido, ó. Então, quando a corrente sobe, tá? Ora no sentido oposto quando a corrente desce. Então, vai depender muito. Se você vai desenhar o vetor para a direita, ou para a esquerda, para cima ou para baixo, vai depender muito do posicionamento do fio. Tá? E esse ponto é uma das questões que eles adoram de cobrar. Você desenhar os vetores. Tá? A gente vamos fazer isso juntos aqui. Tá bom? Beleza? Então, essa é a regra da mão direita. Eu estou frisando isso porque logo, logo a gente vai trabalhar com a regra da mão esquerda. Tem uma outra situação. Para analisar o primeiro fenômeno, que é o de eletricidade gerando campo, eu estou usando a regra da mão direita. Tá? Então, polegar, corrente, e os outros dedos vão dar o sentido do campo. Tá? Bom, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Olha aqui a regrinha. Ó. Então, a corrente subindo, ó, corrente subindo, aqui na minha mão, corrente subindo, tá, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, ele me dá a direção do vetor. Então, ó, o vetor ele está indo para dentro, tá vendo, ó? Ele é tangente à linha, a linha está girando nesse sentido, ó. Tá? Então, se você vai desenhar o vetor aqui, ó, ele tem que estar entrando. Notem que se eu fosse desenhar o vetor aqui, ó, vamos supor, quero desenhar o vetor aqui, ó. Ele vai descer assim, ó. Tá? Se eu for desenhar o vetor aqui, ele vai estar assim, ó. Tá? Se eu for desenhar ele aqui atrás, ó, ele vai estar para cá. Por que é difícil, né? Porque envolve um raciocínio tridimensional. E a gente está olhando para a figura num plano, né? Então você vai ter que transpor essa terceira dimensão aqui, tá? Oi. Eu não consigo entender por que nesse ponto oposto a P, o campo está saindo. No oposto a P, porque é o seguinte, ó. Percebe uma coisa, ó. No ponto P, se você acompanha o meu laser aqui, ó. O ponto P, ele está andando nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele passa por aqui. Então, quando ele passa por aqui,
ele gera um vetor para dentro aqui, ó. Tá. Agora, se você continuar acompanhando a linha de campo, ó, ela não está girando nesse sentido, ó. Ó, ela está fazendo isso. Então, quando o vetor magnético passar por aqui, ó, ele vai estar para baixo, ó. Ele segue essa seta, essa setinha aqui, ó. Então, a setinha está para a esquerda. Aqui, ó, deixa eu apagar aqui, acho que você vai conseguir enxergar. Ó. Aqui, ó, se eu tivesse que desenhar uma setinha aqui para indicar o giro do vetor, né? Eu faria isso aqui, ó. Coloca a setinha para fora, assim, ó. Né? Porque esse meu raciocínio aqui ela tá para dentro, ó. Então aqui ela tá para fora, ó. Então o campo tem que estar para baixo. Entendeu? Não sei se ficou claro isso, porque esse desenho é meio foda, tá meio distorcido o desenho. A gente vai Então, fazer agora. Fala. Então, esse primeiro, só é porque eu tenho muita dificuldade nesse conteúdo, daí eu sou bem. Não, esse conteúdo é foda pra caramba. Esse conteúdo é foda pra caramba. Eu lembro dele, de eu ter estudado ele no segundo ano, entendeu? Aí você já imagina. Ó, então essa primeiro do P, na verdade, ela tá como se estivesse na normal para cima. É isso que você está querendo dizer? Tentando usar uma figura tridimensional, imagina que a mão do cara, ela tá na tela do computador. Tenta imaginar que a mão do sujeito, ela tá na tela do computador. Se a mão do sujeito tá na tela do computador, esse vetor que ele desenhou tá entrando na folha. Então, ó, imagina assim, ó, a mão do cara é um plano. Tá vendo? A mão do cara é um plano. Consegui então, entender. Esse vetor, ele tá entrando no plano e, consequentemente, do outro lado, ele tá saindo, ó. Tá? Se você tomar a mão do cara como plano, esse vetor aqui, ó, ele tá atrás do plano. Ele tá para a esquerda lá atrás, passando atrás da tela. Pensa que a tela é o plano. Tá? E esse vetor aqui, ó, ele tá na frente da tela, passando aqui na frente para a sua direita. Entendeu? É basicamente isso. A gente vai desenhar um por um agora. Essa parte eu faço questão de desenhar com vocês. Tá? Bom, vamos lá. Exemplos. Aplicando regra da mão direita. Nós vamos aplicar a regra da mão direita. Tá? Então é o seguinte. A corrente aqui está descendo. Então, o que eu já sei? O campo, as linhas de campo, elas estão fazendo isso, ó, no fio. Aqui tem uma linha de campo, tá? Tem várias linhas de campo, tá? Agora, como é que essa linha vai rodar? É aí que está o sentido, né, de rotação dessa linha. O sentido de rotação é a regra da mão direita que vai te dar. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar teu polegar, colocar para baixo, vai imaginar aqui o fio. Imagina que o fio está no plano da tela. Está no plano da tela. Tudo bem? Se ele está no plano da tela, tá vendo que minha mão ela está passando por trás do fio, ó? Por trás do fio aqui, ó. Então ela está fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é a linha de campo, ó. Ela está nesse sentido. Ela está rodando assim. Por causa da regra da mão direita. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira desenhar o campo magnético aqui, ó. No ponto P. Espera aí. Vou colocar o ponto. Campo magnético aqui, ó. Então, ó, tenta imaginar o seguinte agora, que tá o fio, ó. Tá vendo, ó? Agora, olha a minha mão aqui, ó. Tá? Se você fizer isso aqui com a sua mão, você vai perceber que os dedos da sua mão, do lado direito, eles vão sair da tela. Eles vão sair. Aqui o campo magnético, ele vai estar saindo da tela. Da tela. Toda essa região aqui, ó, do lado, o campo vai estar saindo da tela. Então aqui o campo, eu vou representar ele assim, ó. Tá? Com pontinho. É um vetor, né? Aqui. E eu vou representar ele assim, ó, B. B. Tá? Ele está saindo do lado direito.
Agora vai para o lado esquerdo. Vai na tela, no plano da tela, só que do lado esquerdo. Do lado esquerdo, o teu polegar, os teus dedos, eles vão bater na tela. Se você aplicar a regra da mão direita, eles vão bater na tela. Bater na tela. Então, aqui o campo está entrando, ó. Quando o campo está entrando na tela, você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar a bolinha e vai desenhar um X, assim, ó. Esse aqui é o campo magnético entrando aqui. Tá? Nessa região aqui, ó, que seria na frente do fio, tá vendo que essa parte é a parte frontal do fio? O campo está indo para a direita, para a esquerda, perdão. Então aqui, ó, o campo estaria indo para a direita, na parte frontal aqui do fio, né? É que aqui você tem que pensar em 3 dimensões. E lá atrás o campo está indo para a direita aqui, ó. Ele está acompanhando a setinha. Você consegue desenhar o campo onde você quiser, percebe? É que a gente desenha sempre nos dois lados. Então, de um lado sai e do outro entra. Faz isso aqui. Tá? Agora, olha que interessante. Se você inverter o sentido da corrente, quer dizer, se a corrente, ao invés de estar indo para baixo, estiver indo para cima, você terá uma linha de indução, só que agora com orientação diferente, ao contrário. Faz a regra da mão direita, ó. Põe o fio, põe o polegar para cima e faz isso, ó. Você vai ver que do lado direito, o vetor vai entrar aqui, ó. Aqui o vetor entra. Aqui, ó. Tá? As linhas, elas estão nesse sentido aqui, ó. Tá? Fica estranho fazer assim, né? Porque, peraí. Eu vou tentar dar uma profundidade um pouquinho maior para o desenho, fazendo o seguinte. Ah, não. Preto não dá, né, filho? O cara quer escrever de caneta preta. Pronto. Continua a mesma porcaria, mas um pouco melhor. Continua a mesma porcaria, mas um pouco melhor. Esse é o tipo de assunto que não dá para ver correndo também, né? Tá? Desse lado aqui, ó, a setinha ela tá passando por trás do fio e aqui ela vai sair, ó. Aqui ela vai sair, o campo. Tá ali. Então o que os caras fazem, né? Eles botam um fio perto do outro e pedem para você calcular o campo resultante. Por exemplo, ó, olha que interessante. Tá vendo essa região aqui entre os dois fios? Essa região entre os dois fios, ela vai ter um campo resultante, ó. Você tem um campo saindo desse fio e tem um outro campo saindo. Ele podia muito bem perguntar isso. É que a gente não está falando do módulo ainda, né? Estamos só desenhando o vetor, gente. Isso aqui é só para desenhar o vetor. Tá? Vamos pegar outros exemplos? Vou pegar outros exemplos aqui, peraí. Ó. Corrente na horizontal. Agora a corrente pode ser na horizontal para a direita ou para a esquerda. Vê se você concorda comigo, ó. As linhas de campo, elas vão estar assim, ó. Né? Aqui e aqui. Aqui não muda, não. Ó. Pronto. Só que a diferença é a direção que cada linha gira. O sentido, né? Quando você aplica a regra da mão direita para a corrente indo para a direita, a corrente ela faz isso, ó. Ela sobe por trás do fio e desce pela frente. Consegue enxergar isso? Ela sobe por trás do fio e desce pela frente. Então, se ela sobe por trás e desce pela frente, aqui em cima o campo vai sair, ó. Ele desponta por aqui para começar a descer pela frente. E por aqui ele entra. Aqui por trás. Sacaram? Tenta dar a volta por trás, que você vê que aqui por cima ele vai sair da tela, por cima. E vai entrar na tela por baixo. Tá? Beleza?
Trocando o sentido da corrente, regra da mão direita, o campo gira, agora ao contrário. Ele sobe pela frente e desce por trás. Tá? Se ele sobe pela frente, então o campo entra por aqui, ó. Ele entra por cima. Está enfiado na tela. E sai aqui por baixo. Desponta aqui por baixo. Olha lá. Pronto. Tá vendo? Então a gente viu corrente na vertical. Agora a gente viu corrente na horizontal. Agora falta ver a corrente na terceira dimensão, que é entrando ou saindo. Aqui. Corrente entrando na tela, corrente saindo. Bom. Então, olha que interessante, né? O nível da loucura de quem descobriu isso. Para pensar que para descobrir isso é a coisa mais simples do mundo. É só você botar a bússola perto do fio. E vai vendo como é que ela gira. Você vendo a bússola girando, você coloca ela em vários locais, né? Você tem que colocar ela em vários locais. Você consegue imaginar como as linhas estão indo. É uma loucura, né, gente? É uma loucura. Concordo que é uma loucura. A pessoa não, ela vive num mundo diferente, né? Numa realidade meio diferente da nossa. Então, ó, como é que seria a linha de campo? Regra da mão direita, ó. Agora, a regra da mão direita, você vai fazer o seguinte. Você vai, na figura da esquerda, que a corrente está entrando, você vai enfiar teu polegar na tela. Pode perceber que quando você enfiar teu polegar na tela, você vai imaginar as linhas assim, ó. Aqui estão as linhas, ó. Certo? Só que, pela regra da mão direita, ela vai girar no sentido horário. Corrente entrando, sentido horário. Tá? Beleza? Então, por exemplo, o campo magnético aqui desce, aqui vai para a esquerda. Então, por exemplo, se você colocar uma bússola em cada ponto, você consegue sacar como é que ele está girando. Você vai ver como é que as bússolas vão estar apontando. Muito genial, né? Cara, é muito genial. Dan. Volto sim. Fala, pode falar. Não, que essa, eu não entendi. Essa bolinha X aí não é um campo? Não, essa bolinha X é o fio e o X é a corrente. Lembrando, esse X, gente, ele não precisa ser, você não vai usar ele só para campo. É um fio. Como se Aí a cor representasse a corrente saindo. aqui a corrente Ah, tá. entrando e aqui a corrente saindo, ó. A corrente elétrica. Entendi. Então, tipo assim, você coloca o fio assim, ó, tá apontando para a tela. E no caso, nesse que a gente acabou de desenhar, a corrente está entrando na tela. Tá? Aqui, ó, esse X é ela entrando na tela. Deixa eu colocar aqui, ó, corrente entrando. Entrando. Tá, beleza? Espera aí que tinha alguém pedindo para eu voltar aqui o slide. Espera aí que eu já volto. Aqui. É esse que você quer? Ou é o outro? Ah, tá, beleza. Massa. Fechou. É nóis. Tá, agora eu vou fazer o contrário, ó. Corrente saindo. Isso aqui é muito viagem. Muito viagem. E normalmente a gente estuda isso no final do ano, né? Então a gente já está super cansado. Essa matéria, geralmente, o professor tem que dar meio que correndo, porque ele está com a matéria atrasada, né? Então vocês vão perceber a diferença que é quando você estuda isso com mais calma, tá? Que você vai ter mais tempo para digerir o negócio. Ó, vamos lá. Aqui eu vou tentar fazer uma linha de indução, né? Circulando o condutor. Agora vamos botar o campo magnético aqui. Tá bom, pela regra da mão direita, a linha de indução ela tem que girar no sentido anti-horário. Ela tem que fazer isso, ó.
Isso aqui é o campo magnético. Então, por exemplo, o campo magnético aqui, ele sobe devido ao fio. Aqui, o campo magnético gerado, ele vai para a esquerda. Aqui ele vai para baixo. E aqui ele vai para a direita. Tá aí. Tranquilo? Então, com o tempo, a gente vai acostumando, né? Vai pegando o jeitinho e tal, vai usando. Mas é importante, é muito importante usar essa regra. Porque senão, se a questão ela não envolver cálculo, porque você vai ver que para calcular o campo, gente, é uma fórmula. Só que quando você vê a situação, você já deve esperar o que o cara vai fazer, né? Que tipo de exercício ele faz? Ele põe um fio perto do outro e pede para você calcular o resultante. Então, assim, você pode até saber calcular o módulo, mas se você não sabe desenhar, você não vai conseguir saber se você vai ter que somar os vetores, se você vai ter que anular os vetores. Você não sabe, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Vou trocar aqui, tá? Oi, pode falar. Só nesses dois casos eu vou indicar se está no sentido horário ou anti-horário, ou eu posso indicar em todos? Em todos, né? É porque assim, por que eu não indiquei nos outros? Porque nos outros, o que acontece? Essa linha aqui, ó, ela não está no nosso plano. Mas você pode, por exemplo, ó, é que aqui fica meio difícil. Quer ver, ó? Por exemplo, o que você vai dizer que é horário e anti-horário? Aqui. Por exemplo, para um observador aqui, as linhas elas estão girando no sentido anti-horário. Pode ver lá. Imagina você olhando por aqui, ó. Opa, o acento no R é boa, né? Agora, se o observador está aqui, como é que ele enxerga essa setinha? No sentido horário. Então, para você atribuir horário e anti-horário, qual que é a dica que eu dou? Você tem que olhar para o círculo, né, para a indução, de frente. Olha de frente, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Opa, ó. Por exemplo, para você falar o que é horário e anti-horário, você tem que fixar o observador aqui, ó. Ou aqui, ou aqui. Tá? Por exemplo, para esse cara é horário. Para esse cara é horário. Para esse aqui é anti. Tá? Que a linha de indução gira. Mas pode sim, tá? Tipo, respondendo sobre a pergunta, pode sim. Bom, como é que eu calculo o módulo deste querido? Como que eu calculo o módulo da criança? Bom, o módulo do campo, ele depende de algumas coisas, tá? Então, B depende de... Bom, primeiro, né? Depende do meio. Assim como na eletrostática, o campo magnético depende do meio onde ele está. É vácuo, não é vácuo, ou seja, aqui tem uma constante também, mas a gente não vai chamar de K, tá? Depende do meio, depende da intensidade da corrente, e depende dessa distância aí. Distância ao fio. Tá? Então, dado que o vetor é desenhado sempre dessa forma, né, tangente a essas linhas, esse vetor ele tem uma distância, né? É como se ele estivesse em cima de uma circunferência invisível, tá vendo? Então ele tem aqui uma distância, tá? Que eu vou chamar de raio, tá? E aí eu vou calcular o campo magnético por μ vezes I
sobre 2πd. Mi sobre 2πd, tá? E a corrente e D é a distância, que ali ele chamou de R. Eu gosto de usar D. Distância ao condutor. Ao condutor. Tá? Mi sobre 2πd. Esse Mi, ele varia de meio para meio. Tá? Como é que ele se chama, esse Mi? Permeabilidade magnética do meio. Permeabilidade magnética do meio. Tá? Cada meio tem o seu valor de Mi. Tá? Você tem o Mi do vácuo, tem o Mi da água, tá? Daí nos exercícios ele vai citar esse valor do Mi. Tá? No vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Só queria chamar a atenção da unidade do Mi. A unidade. Se você isolar o Mi nessa conta, né? Tipo, embora a gente não trabalhe com ele isolado, porque a gente quer calcular o campo magnético naquela região do fio, né? Mas se você isolar o Mi, você vai perceber que, ao isolar o Mi, a unidade dele vai ficar Tesla vezes metro por ampere. Isso aqui é a unidade do Mi. Tá? Metro é a unidade de distância, ampere é a unidade de corrente, e Tesla é a unidade de campo magnético. Ele é medido em Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. E o dono da Tesla, o Elon Musk. Aí você já entende por que o cara chamou a empresa dele de Tesla, né? Você acha que ele não gosta do Nikola Tesla. Você acha que ele não admirava o cara. Né? Gente, eu vou contar um segredo. Eu Conta aí. pensava que eles eram parentes. Quem? O Elon Musk e o Tesla? Sei lá, eu pensei que era da família, que ele Nada. herdou Coitado. a empresa. O Tesla morreu na miséria e louco, ele tinha distúrbio mental. Ele tinha transtorno obsessivo Faz compulsivo. sentido. Ele tinha transtorno obsessivo compulsivo, ele era completamente paranoico com questão de higiene, com banho, o cara era loucão. E reza a lenda sobre o Tesla que ele tinha um intelecto tão desenvolvido, assim, tão superdotado, que ele tinha a capacidade de enxergar os dispositivos que ele pensava sem precisar desenhar. Então, tipo, por exemplo, ele basicamente foi o Tesla, ele foi o inventor da corrente alternada, né? O terceiro fenômeno, né? O terceiro fenômeno eletromagnético, que é a corrente induzida, a força eletromotriz induzida, ele desenvolveu a eletricidade a partir daquilo, né? Então, assim, o cara era meio psico da cabeça, coitado, né? Ficar estudando essas paradas dá nisso, né? Ficar estudando essas paradas salva a humanidade, né? Porque se não fosse esses caras, a gente não teria energia. Porque uma coisa que a gente, não sei se vai dar tempo de discutir, é que a corrente alternada, que é criada a partir do eletromagnetismo, ela é uma corrente muito mais barata de se criar e mais segura de se produzir. Então, não é à toa que as grandes cidades, todas elas, só abastecem as suas residências, as suas indústrias, por meio de corrente alternada. Não é corrente contínua. A corrente contínua é a corrente da bateria do carro. É a corrente desenvolvida pelo Thomas Edison. Tá? Então, é totalmente diferente uma da outra. A gente vai conseguir, depois, no final do assunto, fazer um paralelo entre as duas. Tá? Bom, aqui tem um exemplo de como é que o vestibular brinca com essa história dos fios condutores, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com o primeiro tipo de condutor, que é um fio reto, né? Depois nós vamos enrolar o fio, tá? Vamos dar uma olhada nessa questãozinha aqui para a gente poder brincar um pouco com o raciocínio. Ó,
Três condutores 1, 2 e 3, percorridos por uma corrente elétrica de mesma intensidade I, estão dispostos conforme a figura. O condutor 2 origina em P um campo magnético com intensidade B de bola. Então, ó, o campo magnético gerado pelo condutor 2 é igual a B. Qual é o valor em função do B da intensidade do campo resultante? Percebe? Ele deu um valor, chamou de B, e quer que você calcule o resultante. É muito parecido com aqueles exercícios que a gente faz de campo elétrico. Campo elétrico, de força elétrica. Só mudou o nome do campo agora, né? Então, vamos lá. Vamos aplicar a regra da mão direita para os 3 fios. Para os 3 fios. Lembrando sempre o seguinte, né? O campo elétrico, ele é μI sobre 2πd. Tá bom? Então, vamos lá. O campo magnético gerado pelo fio 2, se você aplicar a regra da mão direita, esse campo ele tem que ser desenhado para baixo. Ó. Por quê? O fio 2 ele está aqui, ó. O fio 2 ele está aqui, não está? Se você aplicar a regra da mão direita para o fio 2, ele está gerando uma linha de indução que está fazendo isso, ó. Opa, peraí. Né? Aqui está o fio em torno dele, você tem uma linha de indução assim, ó. Certo? Ó, a linha de indução está fazendo isso. Pronto. Tá? Por causa da regra da mão direita. Tá. Agora, vamos olhar para o fio 3. O fio 3, ele está do lado direito. Ele está aqui, ó. E a corrente está saindo. A corrente está saindo. Então, você vai pegar o teu polegar e apontar para a tua cara. Pega o polegar e aponta para o seu rosto. E olha para sua mão, que ela vai girar no sentido anti-horário. Então, aqui você tem uma linha de indução assim, ó. Certo? O que significa isso? Que para o condutor 3, o campo também está para baixo. Tá? E uma coisa interessante da gente entender é o seguinte, ó. O módulo do campo gerado por 2 é igual ao módulo do campo gerado por 3. Porque eles estão com a mesma distância. μI sobre 2πd, né? A distância em relação aos dois condutores é a mesma. Tá? Então, esses dois condutores têm módulo B de bola. Então, até aqui, né, se nós considerarmos só a ação do condutor 2 e do condutor 3, só os dois, a resultante já tinha que ser 2B. É o B2 mais o B3. Agora, o fio 1, ele está aqui, ó. A linha de indução do 1, ela gira no mesmo sentido de quem? Ó, se você aplicar a regra da mão direita, pega o polegar e aponta para o seu rosto, já que a corrente está saindo. Então, a linha de indução aqui, ela é assim, ó. O B1 está para cima, ó. O B1 está para cima. O B1 está para cima. Então, você tem 2 vetores para baixo e um para cima. Então, a nossa resultante, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim. B2 mais B3, são os dois que estão para baixo, menos B1.
Vocês concordam comigo, pessoal, que como a distância do condutor 1 até o ponto é o dobro da distância dos outros dois condutores, eu posso dizer que o campo dele é metade. O campo criado pelo condutor 1 é a metade dos outros dois, porque a distância dobrou. Como a distância é inversamente proporcional, né? A gente observa ali que o campo... Você percebe como já ficou difícil a coisa, né? Botou um condutor ali perto do outro, já começa a dar problema. Então, a nossa conta resultante é igual a B2 mais B3, 2B, menos B1. Olha lá. Né? Então, vai ficar 3B sobre 2. 3B sobre 2. Esse seria o valor da resultante. Certo? Tá, depois, quando a gente for fazer os exercícios de sala, tem mais alguns em detalhes. A gente vai detalhar um pouquinho mais, vai fazer conta. Tá? É só para a gente ter uma noção de como é que a coisa se comporta. Tá? Podem tirar print para a gente seguir. Bom, agora vamos falar um pouco do campo magnético gerado por espiras. Gente, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. O campo, ele sempre vai envolver o condutor. O campo está em volta do condutor. Ele é ao redor do condutor. Tá? O que acontece? Quando o condutor é reto, as linhas de campo ficam envolvendo o condutor assim. Tá? Agora, se eu pegar o condutor e fizer uma dobrada nele, assim, ó, fizer isso aqui, ó, tá vendo? A corrente vai passar por aqui, não vai, ó? O campo, ele vai fazer isso aqui, ó, por dentro. Ele vai envolver a espira. Então, ele continua enrolando a espira aqui, ó, tá? Essa figura, gente, ela dá uma dimensão do que acontece com o campo na espira. Aqui você tem uma espira, mas ela está enfiada por dentro de uma mesa. Então, aqui você tem um plano, ó. Peraí. Perdão. Ó. Aqui você tem um plano, que é uma mesa. A espira, ela está enfiada no plano, tá vendo? Ó? Então, a corrente, ela está passando por aqui, ó. Tá? A gente não sabe se ela está indo para a direita ou se ela está indo para a esquerda. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é o seguinte, o campo está em volta da espira, ó. Tá? Vocês estão percebendo aqui, gente, que o problema é que as linhas de campo, elas variam, né? Ó, aqui você tem uma concentração maior, tá? Aqui tem um problema sério. Por quê? Porque se você calcular o campo da espira aqui, ó, nessa região, nessa, vai dar tudo diferente, tá? E o cálculo não é tão simples quanto era o do fio reto. Então, vocês vão ver que aqui a gente vai calcular, na verdade, o campo no centro da espira. Tá? Aqui você não vai calcular o campo em qualquer lugar, fora da espira, perto dela. Não, é sempre no centro. Então, essa é uma diferença substancial. Quando eu vou calcular o campo num fio reto, eu posso calcular o campo mais afastado ou mais próximo. Quando eu vou calcular o campo na espira, é no centro, tá? No centro. Bom, como é que a gente desenha as linhas? Aqui tem um desenho, ó, um esqueminha, que ajuda a gente a enxergar. Ó. Peraí, vamos olhar aqui. Ó. Tá. Aqui a corrente entra, tá vendo? Ó? Corrente entra e a corrente sai. Tá? Para você determinar se as linhas giram num sentido ou no outro, você aplica a regra da mão direita na espira. Você agarra a espira, como se ela fosse um fio reto, com o teu polegar. E roda. E faz isso aqui, ó. E faz isso aqui. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês um negócio aqui. Peraí.
Aqui, ó. Ó. Tá? Você tem a situação em que a corrente vai girar no sentido horário, tá? E tem a situação da corrente girando no sentido anti-horário, tá? A gente já vai discutir isso com calma, tá? Mas eu quero falar umas coisas antes. Espera aí. Então, vamos lá. Olha só. Como é que eu calculo o módulo desse vetor? O módulo para o campo no centro da espira. Tá? Então, se você considerar aqui, independente da corrente estar subindo ou descendo, tá? Ó, aqui está o fio, aqui está a nossa espira. Né? Eu vou calcular o campo no ponto C. Então, o campo magnético no ponto C é igual a μI sobre 2Rs. Mudou um pouquinho a fórmula. Tá? Por que a gente só calcula o campo magnético no centro? Porque é o único campo que você consegue calcular sem precisar usar cálculo, que é o cálculo mais avançado lá das engenharias. Tá? Esse é o cálculo no centro. Nota o seguinte, que isso aqui é um spoiler para a próxima, lá para frente. Eu consigo variar o campo de uma espira. Assim como eu consigo variar o campo do fio. Né? Por exemplo, eu consigo variar o campo de um fio me afastando dele, me aproximando dele. Né? Eu consigo aqui variar o campo da espira variando o tamanho dela. Né? Nota que como o campo depende do raio, e esse raio que nós estamos falando é isso aqui, ó, gente. Essa distância aqui, ó. Essa distância. Quer dizer, se a espira é mais larga, presta atenção no que eu vou falar agora. Se a espira é mais larga, portanto tem um raio maior, o campo lá no meio é mais fraco. O campo lá no centro é de menor intensidade. Tá? Se a espira for mais curtinha, menorzinha, o raio menor, na parte central, o campo é maior. Faz um certo sentido, né? Quando a espira está muito espremidinha assim, ó, o ponto central está bem perto dos fios. Né? Quando a espira está mais larga, diminui a distância aumenta dos fios, e aí o campo fica mais fraco. Tá bom? Beleza? Agora, uma questão muito louca, e eu acho que isso é a parte louca da história, é a seguinte. Espera aí, só um pouquinho. O que acontece? Se a gente olhar para esse desenho aqui, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Ou as linhas de campo estão fazendo isso aqui, ó, subindo, entrando, ou as linhas estão fazendo isso, ó. Né? Porque o que acontece? A geometria da espira é uma geometria especial. De tal maneira que as linhas ou entram por ela ou saem, depende de como você está olhando. Qual é a conclusão que eu vou chegar a partir desta situação? Quando você faz uma corrente elétrica passar por uma espira, a espira vira um ímã. Cada lado da espira vai virar um ímã. Por exemplo, o lado que o vetor sai é o norte da espira. É como se ela fosse um ímã e aquele é o polo norte. Então, por exemplo, ó, olha a minha mão aqui do lado. Imagina que a caneta é o vetor. Então, se o vetor estiver saindo por aqui, ó, desse lado, aqui é o norte da espira. A gente chama de face norte da espira, porque o vetor sai por aqui. Se o vetor sai por aqui, ele dá a volta na espira, ele faz isso aqui, ó. Ele vem, dá a volta na espira e entra.
Então, onde ele entra aqui é o sul. Então, toda espira tem uma face norte e uma face sul. E essa face é determinada pela regra da mão direita. Tá? Eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Dois exemplos. Olha aqui. Então, ó, do lado esquerdo, você tem o desenho da espira. Vamos imaginar que nessa espira, a corrente está fazendo isso, ó. Isso aqui é corrente, tá? Corrente. Então, a corrente está fazendo isso, ó. Certo? Tá. O que você vai fazer? Você vai imaginar a parte superior da espira, aqui, ó, e vai fazer uma régua da mão direita nela. Tá? Se você fizer uma regra da mão direita, você vai perceber o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, regra da mão direita. Regra da mão direita. Como a espira está no plano da tela, a nossa espira foi posicionada no plano da tela, concorda? Você vai ter a parte anterior, aqui é da frente, que é onde você está, e você vai ter a parte de trás da tela. A parte de trás da tela. Então, está aqui a tela, parte da frente, parte de trás. Tudo bem? Então, vamos lá. Você concorda que se você aplicar a regra da mão direita, o vetor vai entrar pela frente e sair por trás? Então, tenta imaginar o vetor dando volta aqui, ó. Ele sai por aqui e ele vai entrar pela frente. Eu vou escrever aqui, ó. O vetor, ele entra pela frente. Tá? Lembrando que esse frente é porque nós estamos olhando para a espira na tela. Então, pera lá. Se o vetor entra pela frente da espira, quer dizer que a parte da frente dela é o polo sul. Frente ao polo sul. Tá? Então, nós estamos do lado do polo sul da espira. Lá atrás, o vetor ele está saindo de lá de trás. Ele está saindo de lá de trás. Então, quem estiver olhando lá para trás, está vendo o vetor saindo. Então, ele sai pela parte posterior. Super difícil isso, né? Tá? Então, você tem isso aqui, ó. Opa, peraí. Qual que é o truquezinho? Você vai escrever isso aqui, ó. Ó. Toda vez que a corrente tiver... Quando você está olhando para a corrente e você está enxergando a corrente no sentido horário, significa que você está olhando na face sul da espira. Tá? Essa é a face sul da espira. Tranquilo? Beleza. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou olhar para a espira na perspectiva de quem está enxergando a corrente no sentido anti-horário. Então, é como se eu estivesse agora olhando pelo lado de trás da espira. Tá bom? Eu vou enxergar a outra face dela. A outra face tem que ter um outro polo. Tá? Então, aqui é a face sul da espira. Vamos lá. Vou trocar aqui. Oi. Você pode desenhar de novo esse sul, por favor? Eu não entendi como que você fez. O truque é o seguinte. Você tem que desenhar a letra S. Né? Você tem que desenhar. Qual que é o macete? É o seguinte: toda vez que a corrente estiver no sentido horário,
você está olhando para a face sul. Então, qual que é a sacada para você não cair mais no erro? Você vai desenhar uma letra S assim, ó. Ó. Tá? Desenha a letra S, e aí aqui você desce com o vetor, ó. Isso aqui, na verdade, é a corrente, ó. Então, a setinha está mostrando o sentido da corrente. Então, tipo, quando a corrente é sentido horário, você está olhando para a face sul da espira, tá? Entendi, porque, ó, olha o que eu raciocinei. Eu fiz a regra da mão direita e quando a gente faz, a gente vê que tá entrando, de Tá fato. entrando, isso. E da outra forma também que eu desenhei aqui, a gente vê que tá saindo do plano. Eu não fiz esse desenho aí. Mas dá Então, para perceber assim ou não? mas é que eu precisava ver como é que você fez o desenho. Porque assim, quando você desenha ela de lado, você consegue enxergar isso melhor. Mas não sei se é mais fácil. Depois você manda para mim o desenho, para dar uma olhada do que você fez. Você pode tirar foto depois? Daí eu Vou tirar vejo. foto agora e te mandar. Tá, Mas aí já depois manda você aqui. vê. Tá, manda. Eu já abro aqui, pode mandar no WhatsApp também, não tem problema. Tá? Espera aí. Ó, agora eu vou fazer o contrário. Vamos lá, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a corrente girar no sentido anti-horário. Tá aqui. Tá bom? Então a corrente ela vai fazer isso aqui agora, ó. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o fio, né? Tipo um fio qualquer, sei lá. Toma cuidado que eu vou acabar quebrando o negócio aqui. Ó. Então tá aqui o fio, ó. Pronto. Tá aqui a minha espira, ó. Deixa eu virar para cá. Então, a corrente, ela está fazendo isso agora, no sentido anti-horário, tá? Corrente no sentido anti-horário. Então, se eu aplicar a regra da mão direita aqui, ó, e abraçar a minha espira aqui de lado, ó. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Eu sei uma coisa que está atrapalhando aqui. Pronto. Tá dando umas ofuscadas aqui, ó. Pronto. Então, olha só, gente. A corrente está fazendo isso, ó. Você vai pegar a tua espira de lado aqui, ó. Vai abraçar ela com o polegar aqui, ó, e vai fazer isso, ó. Então, quando a corrente está no sentido anti-horário, os teus dedos eles vão sair da espira. Então, aqui, ó, nessa parte frontal da espira, ó, nessa face aqui frontal, ó, tá cheio de vetor saindo. Nessa região aqui, ó. Aqui o vetor ele tá fazendo isso, ó. Então você vai ter aqui vai ser a face norte. Então, se você estiver olhando por aqui, ó, você está olhando o vetor saindo. Agora, quem estiver olhando aqui por trás, ó, ele está olhando o vetor entrando. Olha lá, face sul. Mas a pessoa que enxerga a face sul, ela está enxergando no sentido horário a corrente. Percebe? Quem está enxergando na face norte, está enxergando a corrente anti-horária. Portanto, ela está olhando para a face norte da espira. Entenderam? Vocês entenderam, gente? É muito bizarro, né? Demoníaco. Qual é o macete para lembrar? Qual que é o truquezinho? Você vai desenhar uma letra N no centro da espira. Você vai fazer assim, ó. Ó. Olha a letra N, ó. Para lembrar que quando você estiver olhando para uma espira e enxergando a corrente no anti-horário, você está olhando na face norte. Então aqui, ó, a corrente sai pela frente. Frontal. Tá? E entra pela parte posterior. Entra pela parte posterior.
Por isso que lá atrás é sul, para quem enxerga, né? A espira. Tá passada com o quê? Não é tão difícil, né? Não, não é que é difícil, é uma coisa. É É muito muito, abstrato. é muito abstrato, é Abstrato. muito abstrato. Por que que é abstrato? É porque é 3 dimensões, cara. Esse negócio de você ter que pensar em plano frontal, plano... Mas você percebe uma coisa que acaba sendo tudo igual, né? O campo ele está sempre embrulhando o condutor. O problema é que, qual que é o problema, né, gente? Quando você dobra o condutor, você acaba deformando o campo. Por isso que isso gera. O campo é o mesmo, né? O problema é que dobrou o condutor, o campo dobra junto, aí fica essa coisa louca, tá? Beleza? Bom, então a gente sabe calcular campo em condutor reto, a gente sabe calcular campo em espiras, e já entendemos essa questão da face da espira, né? E agora vem as solenoides, que são as bobinas. As bobinas são super utilizadas. Na verdade, a bobina, gente, ela é uma espira enrolada como na verdade, várias espiras enroladas. Né? Como é que o cara faz uma bobina? Ele pega um tubo, pode ser um tubo de metal, pega um fio e enrola, 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 de tal maneira que o fio fique um grudadinho no outro. Tá? E aí você tem essa estrutura aqui, ó. Ó. Gente, para a bobina, a história é muito parecida. Olha o que acontece. Veja. Você tem aqui a solenoide, tá? A gente não sabe como é que a corrente está andando. Notem o seguinte, ó. A corrente ela pode estar fazendo isso aqui, ó, subindo, subindo, subindo ou descendo, né? Ela está numa helicoidal assim, ó. Ela está fazendo isso a corrente, ó. Round, 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 né? Então, dependendo de como a corrente girar, você terá um campo norte-sul-sul-norte. O que pode acontecer? Pode acontecer de você ter, por exemplo, aqui, ó, pode ser uma face sul e aqui uma face norte, ou aqui uma face sul e uma face norte. A gente não sabe. Mas o que você precisa entender? Quando você embrulha vários fios, cada ponta da solenoide, a solenoide fica como se fosse um ímã comprido. Então você tem um campo magnético por dentro da solenoide, tá vendo? Você tem um campo magnético por dentro, e esse campo ele pode estar indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Beleza? Como é que a gente faz? Aplica a regra da mão direita, tá? Só que agora é uma regra da mão direita asterisco. Os caras chamam regra da mão direita número 2. Porque, na verdade, o que você vai fazer? Você vai pegar a tua regra da mão direita e vai fazer o seguinte, vai trocar. Aquilo que é corrente vira campo. Então, o teu polegar agora vira campo. Ele é o campo. E os seus dedos são a corrente. Você só troca na solenoide. Então, veja aqui que nós temos... Deixa eu ver se tem acho que 2 desenhos aqui. Tem. Ó. Ó. Aqui o cara está aplicando a regra da mão direita nas duas situações. Tá? Bom, observem o desenho de cima. Esse desenho aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Rapidinho. Senão fica atrapalhando. Vamos olhar para esse desenho aqui, ó. Tá? Olha lá. Percebe que o polegar do maluco é o campo magnético. Então, o polegar ele pode apontar para a direita ou para a esquerda. Né? No nosso desenho, ele está apontando para a esquerda. Então, você vai fazer uma experiência na tua casa. Você pega o condutor e faz a tua mão passar pela frente do condutor. Assim, ó. Tá? Faz ela passar pela frente do condutor. Quando você fizer ela passar pela frente do condutor,
automaticamente, o teu polegar vai dar o sentido do campo. Então, ela pode, por exemplo, descer pela frente do condutor ou subir pela frente do condutor. Por exemplo, nesse caso, ela está descendo pela frente ela está subindo pela frente do condutor. Tá vendo? Então, você vai aplicar a regra da mão direita e vai conseguir achar o sentido do campo magnético. Tá? Aqui. Se você olhar para essa solenoide, não sei se vocês conseguem enxergar isso. Deixa eu colocar essa daqui, que eu acho que ela é mais fácil. Ó. Essa aqui. Ó. Peraí. Essa aqui. Ó. Tenta aplicar a regra da mão direita nessa solenoide. Aqui você tem... Dá um zoom aqui. Ó. A corrente ela está descendo pela frente aqui, ó. Tá vendo? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar bonitinho. Ó. Ela está fazendo isso, ó. Então, se você pegar um condutor qualquer aí e fizer a corrente descer, você vai enxergar o campo magnético. Né? Então, aplica ali a corrente, ela está descendo, ela está entrando por trás ali, e está pela direita, né? E saindo pela esquerda. Tá? Então, eu estou fazendo isso aqui. Quando eu faço isso, eu acho um campo magnético assim, ó. É difícil, né? Essa é a parte que é mais difícil de fazer sem estar longe de vocês. Ó. Aqui. Beleza? Na minha cabeça, ela tá assim, ó. Ela tá assim. Deixa eu ver, aqui para baixo, ó. Ela tá assim. Tá vindo para cá, tá indo para minha direita. Tá? Quando eu ponho a minha régua da mão direita aqui, ó, os meus dedos ficam para baixo e o meu polegar ele fica apontando para a direita. Então, a minha solenoide ela tem uma face norte e uma face sul, tá? Beleza? Solenoide não cai muito. Peraí, só uma coisa que não ficou Pode clara. falar. A ponta do polegar é o ponto norte, é o polo norte, né? É assim, é norte e sul, né? Então, a ponta do É polegar... como se ele estivesse saindo, né, pro norte. Exatamente. Eu fiz errado aqui, né? O Danilo Cabeçudo, peraí. Peraí, eu desenhei errado o campo, né? Ó, ele tá entrando no sul, então, não, tava certo, né? Não tava errado, não. Ó, porque o que acontece aqui, ó? Você percebe que do jeito que ele desenhou aqui, o campo ele tá entrando por aqui, ó. Tá? Então, se ele tá entrando, aqui é o polo sul. Tá? E ele tá saindo por aqui. Então, no nosso desenho, o Danilo, que desenhou errado, tem que fazer assim, ó. Ó, eu que desenhei errado. Foi bom você ter falado, tá? Senão eu não tinha reparado. Ó, ele sai do norte e vai para o sul. Tá? Aqui por trás. Agora, dentro da solenoide, o campo é assim, ó. Aqui dentro, ó. Então, na verdade, quando você aplica a regra da mão direita, aqui, ó, Vi. Quando você aplica a regra da mão direita, o teu polegar ele está apontando para o campo dentro da solenoide, não fora. Porque fora, a gente sabe o que vai acontecer, ó. Se você seguir a linha de campo, ela está fazendo isso, ó. Aqui por fora. Opa. Tá? Agora, a gente está interessado em calcular o campo aqui dentro, ó. Então, essas linhas apontando aqui para dentro, ó, são dadas pela regra da mão direita. Então, aqui, ó, eu vou escrever uma coisa, que eu acho que isso vai deixar mais claro. O módulo que a gente vai calcular, ele é no interior da solenoide. Tá? Então, fora, ele está indo para a esquerda. Agora, por dentro, o
que aí estaria mais certo eu desenhar aqui, ó. Por dentro da solenoide, ele faz isso, ó. Tá? Beleza? Não sei se ficou claro. O módulo dessa coisa é igual a mi vezes n vezes i sobre L. Esse é o módulo do campo dentro da solenoide. Tá? Bom, o mi é o mi0, aquela constante lá que tem a ver com o meio. Tá? N é o número de espiras. Quantas voltinhas deram ali? Entendeu? Quantas voltinhas você deu? Quanto mais voltas você dá no fio, mais forte fica o campo lá dentro. Isso dá para perceber pela fórmula, né? Você tem muitos rolinhos, tá? E o L é o comprimento da espira. Comprimento do fio, na verdade. Do fio. Tá? Então, assim, e a corrente que passa no fio. Né? Esse tipo de dispositivo, gente, permite com que a gente crie eletroímãs. Os eletroímãs, que são dispositivos que servem para puxar coisa, guindaste, né? Eles são feitos assim. Você enrola um fio num tubo e cria um negócio chamado bobina. E deixa a corrente elétrica passar por essa bobina. Essa corrente elétrica vai criar um ímã. Então você liga o ímã na eletricidade. Desliga a eletricidade, o ímã para de funcionar. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? Beleza.